programação de hoje. A primeira palestra será Otimizando os Serviços Socioassistenciais. A importância da rede socioassistencial, enfatizando o serviço família acolhedora, com a assistente social do Ministério Público do Pará, Maria de Lourdes Almeida. Teremos também atividades lúdicas com as crianças, com fantoches, mas isso vai acontecer, vejam só, a equipe está se dividindo, se distribuindo na Escola Santana Tucunduba. Tá, vai acontecer logo mais com a doutora Patrícia Araújo, com o doutor André, Rosemary Barros, atividades lúdicas com crianças, com teatro de fantoches e cinema, isso acontece na escola. E aqui a atuação da Rede de Atenção Psicossocial RAPS no apoio à saúde mental de crianças e adolescentes vítimas de violência e a perspectiva do trabalho com as famílias acolhedoras, com a psicóloga querida que está aqui também, Kátia Figueiredo. Às 14 horas, a escola também é rede, enfatizando a prevenção e o combate às violências contra criança e adolescente, com a pedagoga Diana Braga. Atenção primária enfrentando a violência contra crianças e adolescentes, identificação, tratamento e notificação, com o enfermeiro do Ministério Público, Rodrigo Oliveira. E a ficha de notificação de violência interpessoal autoprovocada, com orientações técnicas. Às 17 horas, a oficina de formação de agentes multiplicadores. Na verdade, a coordenação é da doutora Patrícia, e com o promotor André Oliveira e a assistente social Rosemary Oliveira. Portanto, uma interessante programação hoje, assim como ontem, assim como também será durante toda o nosso evento. Vamos aguardar um pouco mais os colegas chegarem para darmos início. Dar início é o segundo dia da programação do projeto Rios de Proteção. Pedimos a atenção de todos, por favor, para convidarmos ao palco a assistente social Maria de Lourdes Almeida, assistente social do Ministério Público do Estado do Pará, com o tema Otimizando os Serviços Socioassistenciais. A importância da rede socioassistencial, enfatizando o serviço família acolhedora. Por favor. Olá, bom dia. Tudo bem? Antes da palestra, eu queria fazer uma dinâmica. E aí, eu peço para vocês, eu vou precisar que vocês fiquem mais próximos. Ou vocês vêm todos aqui para frente, né, desse lado e desse, ou vocês aqui da frente vão mais lá para trás. Eu preciso que vocês fiquem próximos, tá? Ali o pessoal está um pouco mais próximo, porque vocês vão precisar passar essa bolinha um para o outro. Então, aqui está difícil eles passarem a bolinha para vocês aqui. Vocês querem... eu acho melhor vocês irem mais lá para trás. Vocês estão a minoria aqui, pessoal, ali está a maioria. Bora chegar um pouquinho mais lá para trás, depois vocês voltam aqui para frente. Tá? Vocês precisam ficar um pouco mais próximos. Desse grupo aqui, não vão lá para outro lado não, no mesmo lado, no mesmo lado. Mesmo lado. Fiquem mais próximos. E esse lado aqui também estão próximos. Vocês vão precisar passar a bolinha, tá bom? O comando é o seguinte. Nós vamos dar uma bolinha para o primeiro lá da ponta. Está chegando mais gente ali. Pessoal que está chegando agora, bom dia aqui.
Fiquem aqui para o lado esquerdo, por favor. Se arrumem aí para o lado esquerdo, que tem menos gente, isso. Fique aí para o lado esquerdo. Ok? Então, gente, vocês vão receber uma bolinha. E essa bolinha vocês vão oferecer para o seu colega, né? E vocês vão oferecer dizendo o seguinte, dizendo uma palavra motivacional para eles, para o dia de hoje, tá? Uma mensagem motivacional para o dia de hoje. Qualquer palavra. Pode receber ajuda de alguém aí do lado. Deu um branco, eu não sei o que eu vou dizer para ele. Pode receber ajuda, mas quem está recebendo a palavra não pode ajudar. Entenderam? Tá legal? Eu vou oferecer uma palavra para um colega, só que o colega não pode me ajudar a dizer qual é a palavra que eu vou dizer para ele, né? Ele está recebendo. Aí eu estou aqui, meu Deus, me deu um branco, eu não sei o que eu digo. Aí o colega do lado pode até me ajudar, porque é tipo assim, a bolinha que chegar aqui na frente primeiro do grupo aqui é o vencedor, é o grupo vencedor. Pode ser do lado direito ou do lado esquerdo. Tá legal? Tá? Então tem que pensar rápido, dizer a palavra e passar a bolinha. O outro pega, pensa rápido e passa para o outro. E assim vai. Eu vou ficar bem aqui para receber qual é a bolinha que vai chegar aqui primeiro. Tá legal? Entenderam? Alguma dúvida? Não? Não, a senhora vai oferecer uma palavra para ela, motivacional para hoje. Né? Vamos dizer, amor, paz, olha aí, já estou dando dica. Tá? Entendeu? Ok? Mais alguém com dúvida? Mas quem está recebendo, deu um branco nela, e o que eu digo para ele? Aí ele diz, diz tal coisa, não pode. O senhor está recebendo. Tá legal? Tudo certo? Agora é para ver qual é o grupo que vai vencer. Então tem que ser rápido. Então, quando eu disser 1, 2, 3, valendo, vocês vão logo pensando qual é a palavra que vocês vão passar, hein? E eu vou ficar lá embaixo para receber qual é a bolinha que vai chegar primeiro. Eu e a Cátia. Atenção. Atenção. Já. Vamos embora. Olha para falar a palavra, hein? Olha a palavra. Não falou a palavra, rapaz. Tem que falar a palavra. Tem que falar a palavra. Tá chegando aqui. Muito bem. Seja sempre. Lute sempre. Muito bem, olha aí. Mas tá bom, palmas para todos vocês, né? O que vale as palavras de incentivo, de motivação, de um bom dia, né? De boas vibrações, que é isso que a gente quer. Então, pronto, vamos lá. Todo mundo acordado, todo mundo contente com as palavras que ouviram aí dos colegas. Uns nem falavam nada, já passavam na bola correndo.
queria chegar primeiro, né? Ser um vencedor. Mas é isso aí. Então, vamos lá, gente. Hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a importância da rede socioassistencial, né? Falar o que é a rede socioassistencial, falar um pouco como ela atua frente às questões de violência contra a criança e adolescente, tá? Vamos falar um pouco sobre os tipos de violência contra a criança e adolescente, onde elas ocorrem, tá? Vamos falar um pouco sobre o serviço Família Acolhedora. Vocês conhecem o serviço Família Acolhedora? Quem conhece, levanta a mão. Ninguém. Tem gente aqui do CRAS, do CREAS, do Conselho Tutelar? Muito bem. Então, vamos lá. Então, a rede socioassistencial é um conjunto de programas, projetos, benefícios e serviços que garantem aos indivíduos e sua família, né, que encontram-se em vulnerabilidade ou risco social, né, garante a proteção e os direitos necessários que são oferecidos pelo SUAS, Serviço, né, Único de Assistência Social. Então, esse conjunto de programas, projetos, benefícios e serviços são o que a rede oferecida pelo SUAS. Vejam esse pássaro. Como é que vocês enxergam esse pássaro? Como é que ele está? Ele está feliz? Como é que ele está? Está triste? O que mais? Sozinho, desprotegido. Ele está debaixo de quê? De uma chuva, né? Está molhado. Então, ele está desprotegido. E essa situação, ela pode ocorrer também com muitas pessoas, com muitas famílias, não é isso? E aí, isso acontece também. Então, muitas pessoas, ou muitas famílias, às vezes elas podem se encontrar como se estivessem numa chuva ou numa tempestade. Numa chuva, não é que a tempestade é pior do que estar numa chuva, claro. A chuva também tem os seus riscos, né? Você pode ficar gripado, você também tem um pouco de enchente, né? Precisa de atenção, não precisa? Precisa ter cuidado também. Mas quando se está numa tempestade é muito pior, porque tem raios, tem trovões, tem enchentes, tem desmoronamentos, então a situação é bem pior. E é isso que acontece também com algumas famílias. Em alguns momentos elas podem estar numa chuva, que precisa de uma atenção também, ou numa tempestade que o risco é muito maior. E aí a coisa pode piorar. Então, olha só, quando essas pessoas estão em uma situação de vulnerabilidade social, a gente pode comparar, entre aspas, como se elas estivessem numa chuva, que é uma situação que já envolve uma questão de que há um risco, né? Porque é uma situação que já precisa de uma atenção maior. São pessoas que estão expostas a uma situação de pobreza, falta de acesso a recursos básicos, como saneamento, saúde, né? Educação, moradia, emprego. Então, isso gera dentro, né, das famílias, daquele território, uma série de riscos, né, de vários problemas que podem surgir nesse território. Fragilidades de vínculos afetivos. Então, eles estão assim, com maior exposição a riscos, como exclusão social, desigualdade e discriminação e violência. É uma situação que já precisa de uma atenção, né? Uma atenção redobrada. E quando está em risco social, como se já se compara uma questão de tempestade, onde a coisa já está mais feia, onde já houve uma violação dos direitos, e que isso tem ocorrido mais em
nessas situações como em crianças, idosos, pessoas deficientes, né? Mulheres, se expressa como situações de violência física, psicológica, violência doméstica, negligência, situação de rua, abandono. Então, já é uma situação mais grave, que já exige um cuidado bem maior. Então, a política pública, ela se destina a quem dela precisa, né? E essa proteção social, que precisa estar ali protegendo aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade ou risco social, a assistência social sozinha, ela não dá conta. Ela vai precisar também da saúde, da educação, da habitação, da previdência, para que todos juntos possam dar esse apoio necessário. Aqui no SUAS existe 2 tipos de proteção, a básica e a especial. A especial, ela se dá de média e alta complexidade. Então, a básica é para as pessoas que se encontram em vulnerabilidade social, que é a gente vai ver daqui a pouquinho, né, que é o CRAS, que trata dessa prevenção. E a proteção social especial de média complexidade e a alta complexidade, a média com o CREAS e a de alta complexidade. Então, o Centro de Referência de Assistência Social é a porta de entrada da assistência social, que oferece os serviços de proteção e atendimento integral à família, que é o PAIF, né? O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e o serviço de proteção social básica a domicílio para pessoas com deficiências e idosos. Então, o CRAS, ele é responsável por aquele território, então ele tem que estar atento, né? Ele tem que estar atento a tudo que ocorre ali. É a prevenção. Ele é o responsável pela prevenção. Então, é um trabalho árduo, porque ele sozinho, ele não tem condição de saber tudo que se passa dentro daquele território. Então, ele precisa do apoio da educação, da saúde, para tentar saber tudo que está se passando. Ele precisa ter a noção dessa prevenção dos riscos, desenvolvimento das potencialidades e o fortalecimento desse vínculo. Então, o objetivo dele é esse, né? A prevenção do risco, o desenvolvimento das potencialidades e o fortalecimento desse vínculo. Mas é um serviço árduo e difícil e complicado, porque sozinho ele não dá conta, né? Ele precisa do apoio das demais áreas para conseguir isso. Então, como o CRAS, ele atua no atendimento à criança e adolescente vítima de violência, que é o nosso foco aqui nesse evento. Então, assim, quando a criança já sofreu a violência e ela chega lá no CRAS, o que se pode, no início, fazer? O acolhimento, a orientação, fortalecimento familiar e o encaminhamento para a rede de proteção, né? Na prevenção da violência, o atendimento pela equipe multiprofissional, a articulação com a rede e o acompanhamento e monitoramento. Então, como eu disse, como o CRAS ele tem esse atendimento preventivo, ele tem essa função preventiva, ele tem que estar sempre atento ao que acontece nas famílias daquele território, né, acompanhar de perto essas famílias e tentar perceber qualquer indicativo, de qualquer tipo de indicativo de violência que possa estar acontecendo. Ficar atento junto às escolas, né, estar perto das escolas do território para tentar saber se está acontecendo algum problema, fazer campanhas dentro das escolas, estar sempre próximo.
A escuta especializada é realizada na rede de proteção, no CRAS, no CREAS, e tem como foco o acolhimento e a proteção. Então, o CRAS também é um lugar que se pode, né, realizar a escuta especializada. Portanto, a importância dos técnicos do CRAS serem capacitados para realizar essa escuta especializada. Bem como é importante que dentro do CRAS haja um espaço para fazer esse tipo de atendimento, tá bom? Assim como o decreto 9.603, no artigo 12, diz que o SUAS disporá de serviços, programas, projetos e benefícios para a prevenção das situações de vulnerabilidade, riscos e violação de direitos de criança e adolescente e de suas famílias no âmbito da proteção básica e especial. Então, vejam a importância do trabalho do CRAS, né, no âmbito da proteção social básica e especial. Então, é muito importante o trabalho do CRAS frente a essas questões. A proteção social básica deverá fortalecer a capacidade protetiva das famílias e prevenir a situação de violência e de violação de direitos da criança e do adolescente, além de direcioná-los à proteção social especial para o atendimento especializado. Então, ela faz o atendimento e também faz os encaminhamentos, né, para a rede de atendimento especial. Aí a gente passa aqui, então, para a Unidade de Proteção Social Especial de Média Complexidade, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Oi? Deu para ouvir? Está meio fora aqui o microfone. Então, vamos aqui agora entrar no CREAS. O CREAS, o público atendido, né, crianças e adolescentes, jovens e adultos, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, população LGBT, que já sofreram situações de violência de direitos. Então, os serviços oferecidos também pelo CREAS é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado para Famílias e Indivíduos, que é o PAEF, as medidas socioeducativas, né? O Serviço Especializado em Abordagem Social, o Centro-Dia e o Centro-POP, né? Que é o Centro-Dia, Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiências e idosos, que geralmente aqui só tem em Belém, e o Centro POP, que é para pessoas que em situação de rua, também só tem no Pará, em Santarém, Belém, Ananindeua e Bragança. E a atuação do CREAS frente à questão de violência, né, do atendimento à criança e adolescente vítima de violência. Também é de suma importância o trabalho do CREAS. Combate à violência sexual, né, o apoio, orientação e encaminhamento. Também a escuta especializada, também, né, o CREAS ele realiza essa escuta especializada também, mais uma vez, a importância dos técnicos serem capacitados, de ter um espaço para a realização dessa escuta especializada, né, de ouvir a situação de violência vivenciada, construir um plano de acompanhamento e ações de proteção especial de acompanhamento dessa criança, dessa família, né? O acompanhamento especializado dessa criança e adolescente em situação de violência e suas famílias será realizado preferencialmente pelo Centro de Referência de Assistência Social, conforme o artigo 12 do Decreto 9.603, tá? Então, o CREAS, ele é quem acompanha essas famílias pelas quais houve essa situação de violência. A articulação com a rede é super importante e necessária, né? Conselho tutelar, saúde, educação, é indispensável, essa articulação tem que acontecer. O fluxo de protocolos, cada município deve construir seu fluxo para que não fique perdido nesse momento de atendimento,
saber para onde vai, para onde encaminhar, né? Para não ficar perguntando, olha, para onde é que eu mando agora? É para ir, é para lá? Já saber para onde vai encaminhar, definir os encaminhamentos necessários. A prevenção, né, o CREAS deve desenvolver juntamente com o CRAS, tá? Essa prevenção da violência, sensibilizando a comunidade, fazendo atividades junto às escolas, junto à saúde, né? Garantindo acesso à informação, né? Os canais de denúncia é importante, postar, né? Divulgar o Disque 100, ensinar as crianças a qualquer tipo de violência, fazer a ligação, né? E denunciar. Não só as crianças, como qualquer outra pessoa. Proteção e segurança, restauração e dignidade. O atendimento do CREAS deve oferecer um espaço seguro e acolhedor, como a gente já falou, para ouvir essa criança, essa família, tá? Garantia de direitos, o CREAS atua na defesa dos direitos da criança e adolescente, garantindo a proteção à saúde, educação e lazer. Então, é um papel super importante, né? Assim como o do CRAS, o CREAS também tem um papel muito importante e fundamental. Rompendo o ciclo da violência, né? O CREAS busca romper o ciclo da violência, oferecendo suporte para as vítimas, né? E também para a família que está adoecida, né? Por algum motivo, essa família está adoecida. E assim, gente, essa violência, né? Da onde vem? A gente sabe que a gente vai ver aqui que grande parte dela, a maioria dessas violências contra criança e adolescente, assim como foi falado ontem, infelizmente, vem da onde não deveria vir, que é de dentro de casa, né? Da onde as crianças deveriam ser protegidas, é de lá que vem a maioria da violência. Então, ontem também foi falado rapidamente dessa lei 14.344, que é a lei do Henri Borel. Vocês conhecem essa história? Todo mundo conhece? Quem conhece? Tem um monte de gente que não conhece, né? Esse garotinho, Henri Borel, ele tinha 4 anos. Ele morava no Rio de Janeiro. E ele morava com o padrasto e a mãe. E ele, certa noite, a mãe disse que acordou. Estou dizendo que ela falou lá no hospital quando levou o filho. E aí ela acordou, ele estava jogado no chão, sem se mexer. E aí ela pegou ele e levou para o hospital. Foi o que ela contou lá no hospital, né? E ele já estava morto. Só que ele morreu de tanto ser espancado, né? Foram fazer a autópsia e ele apanhou muito. E foi por isso que ele morreu, porque houve dilaceração, sei lá, um monte de traumatismo dentro dele. E aí, depois foram investigar, né? Então, ele apanhava muito do padrasto. E ele apanhava da mãe também, depois descobriram. A babá confessou tudo depois, sabia que o padrasto batia nele. Já vinha apanhando há vários tempos, até que uma noite aí, não sei o que foi que aconteceu, que eles arrebentaram a criança toda. Então, é inaceitável um negócio desse. Uma criança de 4 anos que não pode se defender, apanhar do padrasto e da própria mãe, né? Que é o que revolta mais a gente.
Então, essa lei, ela, depois que aconteceu esse fato, além de outros fatos, né, que foram também comentados ontem, cria mecanismo para a prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar. Ela vem trazer medidas protetivas mais rigorosas, né, para a penalidade desses agressores. E ela inclui o crime de homicídio contra menores de 14 anos, classificando-os como hediondo, que é o crime mais grave que tem, né? Então, a lei detalha, configura a violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, abrangendo ações ou omissões que causem morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial, material, tanto no âmbito doméstico quanto familiar. Então, olha só, existe o Atlas da Violência 2025, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que tem vinculação com o Ministério do Planejamento e Orçamento do Governo Federal, tá? Esses dados foram tirados de lá. E aí, aqui fala da distribuição do local de violência e faixa etária da vítima. Esses dados são referentes a 2013 até 2023. E olha lá a residência, né? Crianças de 0 a 4 anos, 67,8%. De 5 a 14 anos, 65,9%. Contra o resto, né? Contra via pública, bar, escola, comércio, né? De 15 a 19 anos, 48,4%. Então, olha só, a residência disparada em primeiro lugar como o local de maior violência contra criança e adolescente. Onde eles deveriam estar protegidos, né? Eles estão mais... É mais perigoso para eles ficar dentro de casa do que estar na rua, pelo que a gente está vendo aqui. Pelo amor de Deus, gente. Isso aqui é um negócio muito... Isso aqui é no Brasil todo, tá? Isso aqui é no Brasil todo. Aí, tipo de violência, né? Olha lá, violência doméstica. Aqui faltou um desenhinho, não sei por que ele sumiu daí. Então, olha só, violência doméstica disparada também, tá? Que é a que ocorre dentro de casa, 0 a 4 anos, 5 a 14 anos, 15 a 19 anos, e ela está ali. Violência doméstica, violência extrafamiliar, que é fora da família, né? Violência institucional, e ela está em primeiro lugar. Então, gente, dentro de casa acontece violência física, violência sexual, violência psicológica e negligência. Dentro de casa. Fora também, claro, mas dentro de casa está acontecendo todo esse tipo de violência. Violência física é aquele tapa na nuca violento, é surra de cinto, né? É chute, é empurrão, é o cabo de vassoura, não é isso? É o tempo todo. Violência sexual, não é preciso a gente dizer o que é. Violência psicológica, muitas vezes a gente agride os filhos, chama de burro, né? Idiota, fala palavras de baixo calão, tu nunca vai dar certo na vida, tu é não sei o quê, tu é isso, tu é aquilo. E a criança vai absorvendo aquilo. Vai absorvendo aquilo, porque não vem nenhuma palavra de carinho, não vem nenhuma palavra de motivação, como a gente fez aqui de manhã cedo, dando a bolinha, não. É só palavra para botar a criança para baixo, o adolescente para baixo, né? Muitas vezes acontece isso, não estou dizendo que acontece lá na casa de vocês, mas muitas vezes, até mesmo dentro da nossa casa, já aconteceu, né? A gente às vezes fala, depois, pô, não deveria ter falado isso. Quem nunca?
Só que tem vezes que é o tempo todo falando isso. É o tempo todo falando isso. E aí a criança cresce com isso. E depois não sabe por que o adolescente fica trancado dentro do quarto. Porque o adolescente não sai dentro do quarto. Não é verdade? Porque ele não sai dentro do... Aí ele vai ficar dentro do computador para ver coisa que não presta. Né? Porque na família não tem diálogo. Não tem hora para comer junto. Com o pai, com a mãe, com a família. Não tem hora que todo mundo converse junto para saber como foi teu dia, que tal, o que tu fez hoje, como foi a aula. Ninguém faz mais isso. Até faz, mas são poucos. Tá? Então, prestem atenção como é que funciona a coisa por aí. E negligência, né? Muitos casos de negligência, mãe... Pai larga o filho, não tem hora de comer, fica a criança andando por lá, não vai para a escola, não vai para lugar nenhum, a criança não tem hora para nada, não toma banho, sai, deixa com a vizinha, né? A gente sabe de muitos casos. Então vejam, dentro de casa, quanta coisa não acontece. E olha, eu li, pesquisando, que a violência física, pasmem, a maioria é cometida pela mãe. Vocês sabiam? Que a mãe gosta de bater mais do que o pai. Pois é, a mãe gosta de bater mais do que o pai. Agora, a violência sexual, vocês vão ver aqui. Ah, olha esses dados que eu trouxe aqui. Esses dados... eles são aqui do arquipélago do Marajó, tá? A fonte está aqui, fonte segura, Fórum de Segurança, governo. Aqui mostra a quantidade e percentual do boletim de ocorrência policial de violência sexual contra criança e adolescente ocorrido no arquipélago do Marajó entre os anos 2018 a 2022. Breves, está em primeiro lugar, com 15,33, e Soure em segundo lugar. Tá? Violência sexual contra criança e adolescente. Aqui, olha onde ela ocorreu. Confirmando os dados também do Brasil, né? Soure não é diferente do resto do Brasil. Na residência onde ocorrem os maiores casos de violência. Tá? 70% é onde ocorrem os casos de violência. Então, vejam que dentro de casa as crianças estão correndo mais risco. E a gente precisa mudar isso, gente. CRAS, vamos ser mais atentos, CREAS, escolas, vamos ficar mais atentos para tentar mudar essa situação. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa estar mais atento a essas situações, fazer mais campanhas, sabe, junto com os pais, fazer mais reuniões com os pais, tentar passar para eles que não é assim que funciona, né? Tentar fazer ações educativas, mostrar para eles que eles precisam ter mais pais e mães. Olha só, quem é que comete mais esses crimes de violência sexual? Primeiro lugar, padrasto. Segundo lugar, pai. Terceiro lugar, tio, depois vem namorado, avô, primo. Então, são as pesquisas que falam, né? Não somos nós. São as pesquisas que mostram. Então, muito cuidado, gente. Muito cuidado com as nossas crianças. Então, olha só.
Que tipo de violência? Como a gente já falou, violência física, né, que causa danos, como a gente falou, tapas, socos, chutes, empurrões, queimaduras. Violência psicológica, aqueles que causam sofrimentos emocional, dano, autoestima, identidade, né, humilhação, ameaça, manipulação, sabe? São danos irreversíveis, são danos para o resto da vida, que a criança leva na adolescência e leva para a fase adulta, gente. Isso marca. Qualquer tipo desse tipo aqui, não é só sexual que marca, são todas essas marcas. Violência patrimonial, violência moral, né? Alguns fatores de risco, histórico de violência familiar, porque minha mãe me batia, por que eu não vou bater nele? Eu sempre apanhei, olha eu aqui. Por que ele não vai apanhar? Vai apanhar sim, eu apanhei também, né? Aí acha que é normal. Aí só que bate, ele não mede a força dele com a força da criança que ele está batendo. Assim que, por isso que o menino Henry morreu, porque achava o grandão lá que o menino tinha a mesma força dele, eu acho. Conflitos familiares, o tempo todo discussão, né? Discussão com a mulher, discussão com o filho, só fala discutindo, não tem outro tipo de diálogo que não seja discussão. Muitas famílias são assim. Padrões de relação conjugal do par parental violento, né, que é isso que eu acabei de dizer. A briga é constante, a criança cresce num ambiente familiar em que o marido, né, os pais vivem brigando. Tá? Dificuldade de comunicação entre família, também acabei de dizer, não tem um diálogo não tem um momento na família que haja, bora almoçar todo mundo junto, como foi teu dia, como aconteceu alguma coisa e tal, não tem. Função de rotina sem definição, né? Olha, ajuda a lavar uma louça, bora varrer a casa, arruma teu quarto, não tem. Abuso de álcool e drogas, né, causam uma série de situações dentro da família também e levam a esse tipo de agressões. E aí, gente, isso tudo que foi falado aqui sobre esses tipos de violência, eles estão dentro da média complexidade, né? E agora a gente vai falar um pouco da questão da alta complexidade, que já vai envolver a questão do abrigamento, né? Quando chega no último grau que a gente vai ter que tirar essa criança do convívio familiar e pôr ou num abrigo ou no serviço de família acolhedora, que alguns aqui não conhecem, que eu vou falar agora, tá bom? Então, quando chega nessa situação de violação de direitos, né, de violência, negligência grave, abandono, impossibilidade familiar de cumprir com as suas funções, então tem que tirar essa criança do convívio dessa família e colocá-la num abrigo ou no serviço de família acolhedora. E agora nós vamos falar sobre esse serviço, tá? O que é o serviço família acolhedora? Tá tudo bem por aí? Alguém quer perguntar alguma coisa até agora? Não? Tudo tranquilo? Pega esse microfone. Então, para onde ela vai quando ela precisa ser acolhida para ficar longe da agressão? Primeiro, entrar em contato com o conselho tutelar, né, conselho? Vai entrar em contato com, vai verificar a questão ou de um abrigamento, ou que eu vou falar aqui agora, que se não tiver um abrigo. Se não tiver um abrigo. Sim. Sim.
alguns momentos não funciona o conselho tutelar. Por quê? Eu tive um problema de uma senhora que tem 2 filhos e ela chegou lá no hospital onde eu trabalho, ela tentou dar uma facada na minha enfermeira, em Belém. Eu, como médica, fiquei no lado da enfermeira. Meu filho disse, não, mãe, a senhora abandonava o plantão e se trancava. Não, se a moça está trabalhando comigo, eu protegi. Fui na polícia, não era para mim ir, quem era para ir era o gestor, o dono do hospital. Ele não foi, eu fui. Quando eu cheguei lá, ela tem uma história, mulher. Aí ela falou, eu disse, mas por que você tentou? De origem. Como é para implantar esse serviço dentro do município, então, que ainda não tem esse serviço, né? Como é que faz? Como envolve orçamento, por que envolve orçamento? Porque a família acolhedora, ela vai ganhar uma bolsa. Quem vai ganhar não é a família, é a criança, né? É a criança que vai estar dentro dessa família acolhedora. Então, vai uma bolsa para essa criança de ajuda, né? O valor vai ser determinado pelo município, tá? Então, como envolve, né, um orçamento, tem que ter uma lei municipal para saber de onde vai sair essa verba, tá? Depois que é feita a lei municipal, tem que fazer um decreto que vai detalhar melhor como é que vai ser esse serviço, ok? E depois o município vai decidir se o serviço será oferecido pelo próprio poder público ou em parceria com uma organização da sociedade civil, que esse serviço pode ser oferecido por uma OSC. Tá? Ele diz, olha, se for por uma OSC, tem que ter um edital público de chamamento, definição de recursos e valor da bolsa de auxílio. Ele vai dizer, olha, eu preciso do serviço tal, né? Que faça isso, isso, tal, tarará, e ele faz um edital público de chamamento para ver qual é a organização da sociedade civil que pode oferecer esse serviço. E depois disso feito, vai formar a equipe própria para atuar nisso aí, que é o que eu falei. Uma assistente social, uma psicóloga, uma pedagoga para cada 15 famílias. 15 famílias acolhedoras, né? Para cada 15 famílias acolhedoras, uma assistente social, um psicólogo, uma pedagoga, tá? É assim que se começa a implantar o serviço família acolhedora. Como funciona? Toda família acolhedora é habilitada e treinada. Ah, eu quero ser família acolhedora, então. Não, não é assim. Depois de formada a equipe, quem quiser ser família acolhedora vai fazer uma inscrição, vai passar por uma entrevista. Vamos entrevistar essa família para ver se ela tem condição. Depois, se está tudo ok com essa família, porque tem todos os critérios, entre os quais tem que ser pessoas maiores de 21 anos, pessoas que se voluntariam e passam por um processo de seleção, capacitação, entrevista, visita domiciliar. Todos os integrantes da família têm que estar de acordo de receber essa criança e esse adolescente, tá? Tem que passar por cursos, treinamentos, porque não vão receber uma criança. É por aí que o Brasil todo agora está incentivando que os municípios adotem o família acolhedora, não só por isso também, porque, segundo pesquisas, para a criança, o benefício emocional, né, Kátia, é muito melhor. A criança, estando numa família, é muito melhor. Conforme for, eles vão ampliando, entendeu? Porque também não é fácil achar e capacitar e achar as famílias que realmente estão dentro do perfil de família. Tira a inserção de uma rotina e convivência familiar, como eu falei, né? É muito melhor para a criança estar ali, ela tem o lugarzinho dela. E a preparação, né? Todo mundo, assim, no início, logo que eu conheci o serviço, eu pensei, poxa, mas e na hora que essa criança foi embora? Ai, que dor, né?
Estou ali, vou passar 18 meses com aquela criança e depois ela vai embora. E aí? Aí a gente se apega, né? E a criança também. Eu digo, ai, será que é bom isso, gente? Aí depois eu fiquei pensando, é bom sim, porque olha o bem que a gente está fazendo para aquela criança. Né? Eu já visitei abrigo. E assim, eu prefiro que ela fique na casa mesmo de uma família, porque é muito mais confortável. Muito mais confortável do processo, que é isso, que às vezes a gente fica com medo de se apegar. Garantir o acompanhamento constante e manter a rotina da família acolhedora, tá? Então, isso às vezes dificulta, que são algumas situações que podem dificultar, né, o serviço. E a solução? Capacitação constante da família e da equipe, suporte psicológico, fortalecimento da rede de apoio, e sensibilizar a sociedade sobre a importância do acolhimento de família acolhedora. E como a comunidade pode ajudar? Tornando-se família acolhedora. Não sei se aqui no município ninguém tinha falado sobre esse serviço ainda. Não, né? Sendo voluntário, a primeira apresentação que a gente fez foi em Oeiras do Pará, né, Cátia Jordi? A prefeita pediu também que a gente apresentasse, né? Ela quer implantar lá, então aqui é o segundo município que a gente está apresentando esse serviço, né? Não sei se é um interesse, mas é o que está sendo apresentado agora pelo município do Marajó, esse serviço Família Acolhedora como uma ideia para o município. Porque não tem aonde colocar, não tem abrigo, então é uma ideia que pode ser implantada, tá? Divulgando a importância do acolhimento familiar e promovendo campanhas de conscientização e sensibilização. E aí era essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Aqui da Lourdes. E aí a gente sairia para o intervalo rapidinho, tá? Para poder falar sobre as questões levantadas. Então, eu vou retomar alguns pontos, porque alguns a Lourdinha já falou. Por exemplo, o colega lá, o conselheiro tutelar, que desculpe, eu não sei o seu nome, como é? Sebastião. Sebastião falou sobre o trabalho do conselho tutelar. Então, assim, é importante, Sebastião, que, como a Lourdinha já tinha mencionado, que o Conselho Tutelar ele não se descuide dessas informações, mesmo que ele esteja de portas abertas, mas, às vezes, é necessário fazer um trabalho constante de divulgação para as escolas, as associações, a sociedade de uma maneira geral, de uma forma mais sistemática, porque, às vezes, as pessoas estão em trânsito e aí, às vezes, elas não têm o esclarecimento total do que é o papel do Conselho Tutelar. Então, é importante, não só para o Conselho Tutelar, mas para todos os equipamentos estatais que trabalham com a rede de assistência, de proteção, de garantias e de educação, e de saúde também, que eles estejam sempre divulgando o tipo de atendimento que é prestado, tá? E aí eu vou falar com a minha xará, a Kátia, que falou sobre a questão do atendimento do Conselho Tutelar, ou a falta dele, que, assim, é claro, a gente está procurando o que a gente está fazendo aqui desde sempre, né? E não é só durante esse evento. A gente está tentando passar informações para todo mundo, porque informação previne, informação educa, informação ajuda. E a informação ela é necessária porque, caso haja uma falha neste atendimento dos equipamentos, seja na escola, seja no sistema de saúde, seja no sistema SUAS, que é socioassistencial, seja
na RAPES, seja no Conselho Tutelar, seja na delegacia, seja onde for, nós, como cidadãos, a gente tem condição de fazer e buscar essas informações e esses atendimentos em outras instâncias. Aliás, no meu entendimento, na minha percepção como cidadã e não só como profissional da psicologia, isso é um dever de todo cidadão, tá? E não interessa a profissão que você exerça, você tem que ter uma postura cidadã de ajudar quem está necessitando ou quem esteja num momento de maior fragilidade que você, tá? Então, você tem condição, sim, de, se o Conselho Tutelar não está fazendo nada, vai no Ministério Público, vai na delegacia, coloca, diz, sabe, olha, está acontecendo isto. E aí eu vou retomar a questão colocada pela médica, que eu também não sei qual é o seu nome, minha querida. Alô? Como é seu nome? Como é seu nome? O seu nome. Dione. A Dione também colocou uma situação que é, assim, é inusitada, mas ela é possível de acontecer, né? Então, assim, eu sei. Ok, mas pode acontecer aqui. Porque pelo que você relatou, o que eu entendo, eu acho que esta pessoa, que já tinha matado 3 e tudo mais, era uma pessoa que poderia estar numa crise psicótica. Ah, olha aí, tá vendo? Só pelo relato... Ok. Então, veja só, que só pelo relato do seu caso, já dá para a gente que conhece um pouquinho mais da área psi, saber que, na verdade, este não é um comportamento dentro de um padrão de normalidade. Você já fica com as orelhas em pé, porque, na verdade, esta pessoa precisava de um atendimento muito mais específico. Talvez uma contenção química, um tratamento especificamente direcionado à situação dela, para que ela saísse daquela crise e pudesse ser encaminhada para tratamentos terapêuticos correlatos e de maior durabilidade, para que ela não surtasse novamente e, consequentemente, não ameaçasse a vida de outras pessoas e a sua própria. Então, assim, esse tipo de informação, gente, a gente precisa ter. Claro que esse caso relatado pela Dione, ele é mais excepcional, inclusive em ocorrência, porque não é comum você ver ocorrer isso no dia a dia. Mas a gente também tem que estar esperando uma excepcionalidade dessa. E se a gente não sabe o que fazer, a gente corre com do lado e diz assim, bora conter pelo menos essa pessoa para que ela possa ser avaliada e possa ser direcionada para aquele tipo de atendimento que ela necessita, ok? Então, era isso, gente. Vamos sair rapidíssimo para o intervalo, porque a gente, na volta, vai falar sobre outro assunto, tá? Não é o e-mail. Qual é o objetivo da RAPES? A RAPES é uma rede de atenção para atender e ampliar a articulação dos pontos de atenção à saúde com para pessoas com transtorno ou sofrimento mental, incluindo aquelas pessoas que têm a questão
de dependência ou uso abusivo de crack, álcool e outras drogas, tá? Então, assim, o que é que eu falaria para vocês em relação à questão da RAPS? A RAPS, ela é assim, vamos dizer, vamos fazer uma comparação, tá? Aqui é o SUS, Sistema Único de Saúde, com toda a rede que vocês conhecem. Hospitais, postos, unidade de saúde da família, unidade de saúde básica. Aqui é a rede socioassistencial que a Lourdinha falou. É o SUAS, é o Sistema Único de Assistência Social, que tem o CRAS, o CREAS. Por favor, gente, fechem a porta do auditório, por gentileza. Tem o CRAS, o CREAS, o PAIF, todas as estratégias e todos os serviços dentro da rede básica e da rede de média e alta complexidade. A RAPS, ela é central. Por quê? Não porque ela seja absolutamente indispensável. Ela é indispensável, mas ela, antes de ser indispensável, ela faz a ponte entre o SUS e o SUAS. Ela se utiliza tanto de estratégias e serviços do SUS, quanto se utiliza de estratégias e serviços do SUAS, da rede socioassistencial, tá? Então, vejam, a psicologia, ela está inserida nos 3 sistemas, tá? Tanto na rede de atenção psicossocial, que é uma rede que veio substituir, que veio como consequência da política antimanicomial, tá? De desinternar os pacientes, mas não a qualquer custo e não de qualquer jeito. Ela veio instituindo diretrizes que combinam tanto com as diretrizes do SUS quanto com as diretrizes do SUAS, que é dar apoio à integralidade de atenção ao ser humano, a territorialização também, para você não tirar a pessoa do seu território, da sua vizinhança, dos seus hábitos, dos seus costumes, e ter atendimento de qualidade aonde você está, tá? Então, para isso, a gente tem alguns passos para que a gente chegue nesta situação, ok? Então, eu vou passando aqui para a gente poder ir acompanhando. Pronto. Então, quais são os objetivos da RAPS? É a proteção integral, né, que pretende o quê? Fazer um cuidado de maneira geral às pessoas que estejam nessa situação abordada, elencada pelo programa, pelo sistema, que é pessoas com sofrimento mental por conta de situações de saúde ou em decorrência do uso abusivo de substâncias intoxicantes, né? Álcool, crack e outras drogas, ok? Então, pretende o quê? Também pretende um atendimento humanizado, porque eu não sei se todos têm uma ligação aqui direta com a saúde mental, mas, e também não sei se todos têm idade suficiente para se lembrar de como era o atendimento na saúde mental, de forma hospitalar. As pessoas, como às vezes tinham doenças mentais crônicas,
elas eram internadas e os tratamentos eram desumanizados. Por quê? Porque as pessoas recebiam tratamentos que não levavam à evolução, ao progresso, à reconquista da sua saúde mental. Pelo contrário, só agravava. E aí a gente via situações, se a gente pegar documentários, a gente vai ver isto, de situação de pessoas que eram mantidas em hospitais psiquiátricos que mais pareciam presídios da pior espécie do que hospitais, né? Pessoas acorrentadas, pessoas encarceradas, pessoas recebendo de forma inadequada os tratamentos de eletrochoque, porque, dependendo da patologia, eles são adequados, sim, né? Eles têm um uso benéfico para determinado tipo de patologia, mas, às vezes, era distribuído ou usado indiscriminadamente para qualquer patologia. Então, isso já não é adequado, tá? E com a questão da territorialidade. Por que territorialidade, gente? Porque se eu sou de Soure e eu tenho que ir para Belém, porque aqui não tem um atendimento digno de saúde mental, o que eu vou fazer? Eu vou ficar em sofrimento emocional maior ainda. Por quê? Porque não é a minha cidade, não são os meus amigos, eu não me reconheço naquele espaço físico. Então, eu não tenho contato com a cultura, eu não me reconheço na alimentação, eu não tenho proximidade com nada disso. Então, até essa questão, o sistema de atenção, a rede de atenção psicossocial também levou em consideração para fazer esta transição e para fazer essa passagem das internações manicomiais para a desinternação sistemática, mas com qualidade e com técnica e com avanço científico em cima dos casos, tá? E não de uma maneira indiferenciada, ok? Vamos lá. A gente tem, assim como a gente tem na SUAS, no Sistema Único de Assistência Social, e como a gente tem no SUS, Sistema Único de Saúde, a gente também tem a RAPS dividida por segmentos de complexidade, tá? Então, a gente tem a atenção básica, a gente tem a atenção psicossocial, a gente tem a reabilitação psicossocial, a gente tem a urgência e emergência, a gente tem a atenção residencial, a gente tem a atenção hospitalar e a gente tem também a desinstitucionalização, quase que não sai. Mas, assim, são passos que a gente vai conquistando até chegar a uma reinserção social e perfeitamente adaptada daquela pessoa que teve problemas de saúde mental, tá? E vocês acreditem ou não, pessoas com transtornos mentais, elas podem sim conviver em sociedade, ser produtivas, ser pessoas muito cordiais, ser pessoas muito colaborativas, até porque elas têm uma sensibilidade maior de que quem nunca teve um problema de debilidade na sua saúde emocional. Por quê? Porque elas sabem o que é essa dor, elas sabem qual é o sofrimento que esta situação envolve. Então, via de regra, elas são, quando estão fora de crise, bem acompanhadas, com um acompanhamento terapêutico, seja terapia psicológica ou terapia psiquiátrica,
elas são muito bem inseridas e produtivas dentro da sociedade, tá? Então, vamos tentar desmistificar, porque às vezes as pessoas dizem, ele é louco, eu não posso, não é agressivo chegar. Sim, se a pessoa está em surto, como relatado pela Dione, né, aquela moça que estava em surto esquizofrênico, claro, se a gente quebrar um braço na rua, a gente vai gritar e berrar e pedir socorro. E isso não é o comum de todos nós. A gente só grita e pede socorro quando a gente está precisando muito. É um comportamento atípico. Uma pessoa que está em crise de saúde mental, ela também vai fazer a mesma coisa. Ela vai fazer coisas estranhas, bizarras, né? E aí a gente tem que pensar e ser sensível, porque assim, eu costumo dizer que quando a gente quebra o braço, tem um osso exposto, né? Tem um ferimento visível. E quando a pessoa está em crise de saúde mental, ninguém consegue, a não ser as pessoas que estão mais acostumadas e mais treinadas para perceber esse tipo de quadro, conseguem reconhecer e, portanto, se aproximar até para dar ajuda, porque se você não reconhece, você se afasta ao invés de ajudar. Então, isso é importante que eu diga a vocês, porque se você não se sente preparado para isso, você tem que chegar até o segmento ou o equipamento estatal preparado para providenciar essa ajuda e ir lá ajudar, tá? Olha, eu assisti uma pessoa assim, eu não sabia o que fazer, vim aqui pedir ajuda para vocês. Vamos lá comigo? Vamos lá ver o que pode ser feito, tá bem? Bom, eu não vou falar, gente, aqui nesse... eu não sei voltar, peraí. Aqui. Eu estou deixando aqui algumas das estratégias e serviços que existem nessa rede, tá? Eu não vou me detalhar em cada um deles. Por quê? Porque, além de eu deixar a palestra aqui, e vocês vão poder ter acesso a isso, em qualquer site sobre saúde mental, vocês podem encontrar e ter acesso a essa informação de uma maneira até mais detalhada do que eu estou dizendo aqui, tá? Então, eu não vou ficar detalhando muito, porque no momento que vocês forem precisar desta informação, vocês vão tê-la assim, com antecedência, porque desde hoje vai estar disponível para vocês, mas vocês também vão ter com muita agilidade, com muita facilidade, através dos sites de saúde, inclusive do gov.com, tá? Então, vamos passar adiante. Aí, assim, aí aqui tem alguns detalhamentos do que cada uma situação daquela inclui. Por exemplo, na atenção básica, a gente tem a unidade básica de saúde, a gente tem o consultório de rua, a gente tem centros de convivência. Vou falar rapidamente de cada um, só para exemplificar. Aqui, a unidade básica de saúde, todo mundo já passou por ela alguma vez na vida, né, gente? A gente sabe o que é. Ela dispensa os cuidados básicos e, se houver necessidade, ela encaminha, ela referencia para uma área especializada. Então, assim, não sei o que fazer unidade básica de saúde, porque ela vai ser a porta de entrada para uma série de outras coisas, inclusive na RAPS, tá? A questão do consultório de rua. Nem todos os municípios têm o consultório de rua, ou já tiveram o consultório de rua funcionando, porque, inclusive, em Belém, pelo que eu estou sabendo, os consultórios de rua diminuíram. O que é o consultório de rua? São aqueles caminhões, ônibus adaptados, vans adaptadas,
que vão como equipe e que vão atendendo aquelas comunidades, se deslocando entre os bairros, entre os municípios até, mas vão prestando atendimento de saúde, os encaminhamentos iniciais, eles vão fornecendo de acordo com a situação atendida. E os centros de convivência, geralmente, são centros que atendem de uma forma especial, digamos assim. Porque o que eu digo é especial, porque ela é cuidadosa. São centros onde você pode ir conversar, participar de uma roda de conversa, participar de laborterapia, terapias que são ocupacionais, mas que são direcionadas para esse público, para essa situação específica de quem está com problemas mentais e está precisando recuperar a sua integralidade, a sua integração com a sociedade, a sua identidade até. Tá? Então, os centros de sociabilidade, produção e intervenção na cultura, eles também são centros que promovem isso através de uma forma mais respeitosa no que diz respeito à territorialidade, aos costumes daquela comunidade, daquela sociedade que ali está, porque os hábitos de Soure são diferentes dos hábitos de Belém, ou dos hábitos de Cametá, ou dos hábitos de Bujaru, né? A gente tem um ritmo, apesar de nós nos reconhecermos, mas a gente tem um ritmo diferenciado em cada um desses lugares, tá? Bom, aqui são propriamente a definição ou o desenho da rede de atenção psicossocial. Por quê? Porque ela funciona através dos CAPs. E aí os CAPs vão ser designados ou vão funcionar de acordo com o número populacional e com a incidência de a prevalência de determinado tipo de situação específica. O CAPS 1, ele é o CAP mais básico, né, que são para municípios com população acima de 15 mil habitantes. Tá? Então, o que ele atende? Ele atende tudo. Ele atende tudo. E aí ele vai direcionar o atendimento até, infelizmente, para outros municípios, se o caso requerer e não tiver no município uma situação de alta complexibilidade que atenda aquela especificamente, aquela situação específica, tá? Deu para entender, gente? Está todo mundo entendendo aqui? Está dando para acompanhar, né? Então, CAPs 2 e 3 são para a população, municípios com população acima de 70 mil habitantes, tá? O CAPS AD e o CAPS 3. O CAPS AD, como a própria sigla diz, é álcool e drogas. Tá? O que diferencia o CAPS AD do CAPS AD 3? Porque é o regime de funcionamento. Tá? Um funciona no horário normal, o outro funciona 24 horas. Um funciona com uma equipe específica, o outro funciona com uma equipe mais especializada ainda. Tá bem? E assim, mas eles basicamente atendem a mesma situação, só que o regime de funcionamento é diferenciado e também ele tem um número específico de população que, se eu não me engano, é 500 mil habitantes. Eu não me recordo exatamente o número de população, mas eu acho que é 500 mil. E o CAPSI atende crianças e adolescentes que tenham problema, né? Porque o atendimento, como a gente vem falando desde o início deste evento,
As crianças e adolescentes têm um nível específico de desenvolvimento. Elas estão em formação. O cérebro ainda não completou o seu desenvolvimento, tá? Ele não fechou a sua estrutura. Então, por isso, se você coloca alguma coisa muito precocemente, apresenta uma situação muito precocemente para uma criança ou para um adolescente, na minha formação psicológica, a gente vai chamar isso de trauma. Por quê? Porque aquela criança não estava preparada para receber aquele nível de informação de forma tão abrupta e repentina. Então, ela vai se traumatizar. Ou até, ela nem se traumatiza, ela só se traumatiza, ela se assusta, e quando ela conseguir ter o conhecimento a respeito do que aconteceu, aí ela vai transformar o que ela recebeu, o que ela passou, numa situação traumática. Ela vai dizer, meu Deus, então isso está acontecendo comigo, então é isso é errado, não era assim. Então, minha Nossa Senhora, o que eu faço? Vocês lembram do primeiro dia que a doutora Patrícia passou o depoimento da Tina, né? Que era uma mulher adulta que falava sobre a história de vida dela e que ela só conseguiu reconhecer que ela passava por situações violentas, que eram de abuso sexual, mas também era violência de outra ordem, porque era violência psicológica também. Ela disse, como na casa dos meus amigos a coisa era diferente, eu só pude reconhecer que eu passava por situações de violência, porque na casa dos meus amigos não era assim. Ou seja, ela só conseguiu se diferenciar e saber que aquilo não era o normal, porque ela teve uma possibilidade de comparação, tá? Então, isso pode gerar um trauma a posteriori, como a gente chama, tá? Mas aí isso já é muito detalhe técnico que eu só estou passando para vocês como informação, porque às vezes a gente suspeita que uma criança pode estar sendo violentada, abusada dos mais diversas formas possíveis de violência. Mas a gente diz assim, mas ela não está diferente, né? Ela não está diferente, ela está meio assim, mas se a gente anima ela, ela vai. Ela consegue ir. Por quê? Porque às vezes ela só reconhece que passou por uma situação de violência muito tempo depois, tá? Então, vamos lá. Era esse a diferença que eu estava falando aí do CAPES AD e do CAPES AD3 e do CAPES AD4. Funcionamento 24 horas, equipe multiprofissional, estrutura mais complexa, porque no CAPES AD4 você já tem previsão de leitos. Não são muitos, mas você tem previsão, eu acho que são 10 ou 12 leitos, que você tem que ter com funcionamento e assistência para você tirar a pessoa de crise, tá? Tirar a pessoa de crise e fazer um acompanhamento durante 72 horas, que é um tempo razoável para a saída de crise, e você fazer depois a triagem e o acompanhamento terapêutico adequado para aquela situação, ok? Sim, e também tratamento de urgência, né, gente? Claro. Tá? Aqui também vai um pouco da especificação das equipes que tem que ter em cada um desses equipamentos. CAPES 1 tem uma equipe, CAPES 2 tem outra equipe, sempre com mais profissionais ou profissionais mais diversificados, tá? Por quê? Porque como eles atendem números
específicos de população, então a gente supõe que a incidência dos casos seja maior no município que tem 500 mil habitantes do que num que tem 50 mil, 70 mil, né? Então, a prevalência e a possibilidade de chegar 2, 3 pessoas ao mesmo tempo com situações complicadas vai ser maior. E, portanto, a equipe tem que ser maior ou mais especializada. Tá bem? Então, isso, como vai ficar de referência também, não vou passar muito tempo, tá? Aí a gente tem as estratégias de atenção à urgência e emergência, tá? A gente tem o SAMU 192, a gente tem a UPA 24 horas e a gente tem as portas hospitalares, que são os prontos-socorros e os serviços de emergência em hospital geral. Isso é, às vezes, um equívoco que muita gente tem. Às vezes, você chega com uma pessoa em crise psiquiátrica no hospital geral e o hospital geral fecha a porta e diz aqui, isso aqui não é caso para a gente. E é sim, a legislação garante. O hospital geral tem que ter 10 leitos, pelo menos, em alas normais, para atendimento de casos de psiquiatria, sim, nos casos de urgência e emergência. Tá? Então, estou reafirmando isso, porque aqui não só tem pessoal aqui da saúde, a galerinha da saúde aqui, mas também tem professores, tem conselheiros tutelares, tem pessoas ligadas à rede socioassistencial, e a gente precisa fazer a divulgação e a informação desses detalhes, porque é muito comum o cara chegar lá e o hospital geral dizer, não, aqui não é caso para isso não. E é sim. E se não atender, denuncia, tá bom? Bom, aí a gente já passa para a fase de desinternação ou desinstitucionalização, que são estratégias usadas também pela rede para poder reintegrar uma pessoa que, por exemplo, se vocês imaginarem uma pessoa que passou muito tempo internada em hospital psiquiátrico, às vezes tinha pessoas que passaram 20 anos, 25 anos, 30 anos, 15 anos, e que até já tinham sido abandonadas pela própria família e que não tinham mais os laços familiares. Então, elas têm que ser resgatadas e reinseridas dentro de uma sociedade que as acolha. Então, as estratégias de desinstitucionalização são justamente essas, serviços residenciais terapêuticos. E, olha, gente, residência terapêutica é uma coisa que tem legislação específica, tem um passo a passo para ser cumprido. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, e não é como a pessoa que está gerenciando essa estratégia acha que é, porque tem muita gente que está fazendo desta proposta uma proposta particular de serviço de atendimento à saúde mental e não está prestando o serviço como deve ser prestado. Está burlando todas as regras e normas de atendimento. Então, calma lá, porque a gente tem que acompanhar, denunciar, fiscalizar e até fechar esses locais que não garantem a recuperação da saúde. Tá? Outra questão é o programa de volta para casa, porque às vezes essas pessoas têm familiares, mas os familiares só recordam das crises, das situações de violência, das questões que são muito
assustadoras para quem não está preparado para isso. Então, o programa de volta para casa, ele faz exatamente isso, um auxílio de reabilitação para que as pessoas possam ter uma permanência um pouco maior e, aos poucos, uma readaptação com esta família que estava distante, que estava, digamos assim, afastada por desconhecimento, por medo, por não saber como tratar o seu familiar, tá? Então, existe todo um acompanhamento para essa integração social, para essa reintegração social, e a gente também trabalha a família para que ela saiba lidar com o seu paciente, com o seu familiar, tá? Tá tudo bem aí, gente? Vocês estão entendendo? Tá tudo tranquilo? Então, vamos adiante. Tem também a reabilitação psicossocial. O que é isso? Fazer a pessoa se sentir importante, fazer a pessoa se sentir produtiva, porque cada um de nós que está aqui hoje sabe o valor que tem dentro daquilo que faz no seu dia a dia, não é? Não é verdade? Cada um de nós, seja professor, seja servente, seja um ajudante, sei lá, num cartório, numa instituição pública, seja um profissional liberal, seja o que for, a gente sabe que a gente tem uma importância, porque o trabalho, ele ajuda a criar para cada um de nós uma identidade, e essa identidade, ela tem que ser valorizada, ela tem que passar pela autoestima, da gente saber que a gente pode contribuir com uma comunidade, com uma sociedade, e que a gente não vai ser desprezado nem menosprezado por conta da nossa condição de saúde. A gente não fala em educação inclusiva. É isso, gente. Se a gente tem um cadeirante em casa, a gente não quer sair para passear com ele? A gente não vai lutar para ter rampa para que ele tenha acesso? A gente não vai brigar para que ele possa ter, se ele quiser ir num cinema, numa manifestação de cultura, num show, enfim, ele não vai ter que ter, a gente não vai brigar por isso, a gente vai brigar por isso também, porque a gente tem que brigar por uma inclusão, uma reabilitação para as pessoas que têm um problema de saúde mental, tá? De transtorno mental. A gente também tem empreendimentos solidários. O que é isso? Cooperativa, né, gente? A gente vai fazer, aqui no Marajó, então, né? Vamos montar uma cooperativa para a gente fazer queijo do Marajó? Bora se associar aqui, bora fazer isso. Por que a gente não chama alguém que está precisando desse tipo de reabilitação? A gente vai tendo que dar tarefas específicas para ver como a pessoa vai se engajando também. A gente não pode querer que ele saia de uma pessoa que foi excluída desta inserção social e passe a ser um líder, por exemplo. Não, a gente tem que ir devagar. Assim como quando cada um de nós foi para o seu primeiro emprego, a gente foi assim, ai meu Deus, mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou, né? Então, assim, é a mesma coisa. A gente vai ter que ter esse trabalho também com essas pessoas, porque senão a gente não ajuda, a gente atrapalha. Né? A gente tira a confiança que ela tem nela mesma para a gente poder seguir adiante, tá? E, por último, mas super importante também, a formação profissional. Ah, mas eu vou fazer uma cooperativa, fui chamada uma cooperativa para fazer queijo do Marajó, mas eu nunca fiz queijo, como é que eu vou fazer? Não, pera lá, vem cá que eu te ensino. Antes de tu ir, tu vai ser ensinado como é que tu vai fazer para poder participar disso, tá? Meu Deus!
que aconteceu? O que aconteceu? Apagou aí. Aonde? Ah, tá. Passa aí. Então, sobre esse assunto, gente, era sinteticamente as informações. Mas esse é o último slide. Sinteticamente, eram essas as informações que eu queria passar sobre a RAPES. Então, assim, eu preparei uma outra palestra para falar para vocês, complementando a palestra da minha colega assistente social, que eu acho que dá tempo de eu falar. Então, assim, eu vou perguntar para vocês. Vocês querem fazer perguntas sobre esse tema que eu expliquei agora, gente? Tá tranquilo? Tá bom? Eu posso passar para... Diga, você quer falar? Não, não quer, né? Quer falar ali? Não. Tá, eu posso passar para a palestra seguinte, então, para a conversa seguinte? Eu vou falar sobre a questão da família acolhedora e da questão de como isto é importante para a saúde mental de crianças e adolescentes também. Pode ser? Remi, pode pôr a outra palestra, por favor? Pronto. Então, vamos passar aqui para o segundo assunto, tá, gente? O segundo assunto tem a ver com a palestra da minha colega, da Lurdinha, da assistente social, sobre família acolhedora e sobre a rede socioassistencial. Então, a gente vai falar em sequência, porque eu sei que a família acolhedora, apesar dela não estar ainda implantada no município, ela vem sendo discutida e, paulatinamente, tanto aqui em Soure quanto em Salvaterra, pelo menos esses 2 municípios daqui do Marajó, para que essa implantação se processe, tá? Então, vamos falar aqui sobre a família acolhedora. Bom, o que é a família acolhedora? A base legal dela está prevista no ECA, né? No artigo 101, parágrafo 1º, tá? Quer dizer muita coisa? Não, mas é só relembrando vocês, não vou falar de lei. Mas é importante a gente saber que existe uma fundamentação legal para as coisas que a gente faz, tá? Porque se a gente não souber que o Hospital Geral tem que atender leito psiquiátrico também, a gente não consegue que o Hospital Geral atenda o nosso paciente, certo? Mas veja lá, qual é a proposta da família acolhedora? Essa é uma alternativa, mais uma opção para o acolhimento de crianças que são vítimas de violência e que não podem mais estar junto com os seus familiares, porque senão elas estão sofrendo risco, né? Um risco exagerado. Então, ela é uma alternativa. Fundamentada em quê? Ela prioriza uma convivência familiar, o apoio psicológico e social, dentre outros, porque ela preserva a educação, ela preserva a convivência, ela preserva uma série de situações, tá? E a fonte disso são dados e estatísticas feitas ao longo do tempo pelo Ministério da Cidadania, tá bom? Agora, eu digo para vocês, gente, eu sou uma pessoa que trabalho com psicologia há mais de 40 anos. Na década de 80, eu já atendi a família acolhedora, sabe? Eu já atendi a família acolhedora. E esse foi um projeto que se perdeu. E eu digo mais, o Estado do Pará foi pioneiro nesse tipo de atenção, de estratégia de atenção psicossocial.
E aí, infelizmente, mudanças de governo e tudo mais, aí acaba o projeto ou a ação se perdendo um pouco. Mas foi resgatado pelo governo federal, e aí este programa é uma das estratégias, uma das estratégias para a gente ter alternativa para a situação das crianças e adolescentes que são vítimas de violência. Então, quem pode ser acolhido? Vítimas de violência ou negligência, atendendo às medidas de proteção aplicadas àquelas crianças que os adultos ou o agressor não pode se aproximar dela, tá? O abandono ou situações de risco. E quais são as prioridades desse tipo de atendimento? São crianças de 0 a 6 anos, adolescentes com deficiência, e as crianças também, né, gente? Porque tem muito bebezinho que já nasce com uma síndrome muito pesada, às vezes até de ordem neurológica, né? E que é totalmente rejeitado pelos pais. São abandonados, são negligenciados, tá? A gente não pode excluir daí todo esse universo das nossas crianças. A gente não está falando só de criança com saúde 100%, ok? E a questão de avaliação individual para o atendimento. O que eu estou falando com isso? Porque tem casos e casos. Então, se a gente fosse listar aí, dentro desse programa, todas as situações, a gente ficaria com um rol enorme. E cada caso é um caso, não é só um jargão, mas cada caso é um caso, porque tem especificidades, inclusive de diferença cultural. O que uma criança aqui na região do Marajó sabe sobre tecnologia é talvez diferente do que uma criança que está sendo educada no Japão e que já nasce na intermediação da eletrônica, da tecnologia de ponta, que às vezes nem o próprio Brasil ainda tem acesso. Tá? Então, são casos específicos que têm que ser estudados especificamente, ok? Qual é o papel da família acolhedora? Ela precisa proporcionar um ambiente protegido e acolhedor, porque eu vou falar de tudo, depois eu vou falando um pouquinho. Tem que ter carinho, tem que ter atenção, oferecer cuidado individualizado e constante. Tem que estimular o crescimento social, emocional e educativo, e tem que facilitar o contato, quando possível, com a família de origem e colaborar com a equipe técnica. Porque, gente, a Lourdinha falou ainda agora que não basta eu querer ser família acolhedora, eu tenho que passar por uma triagem, por um cadastramento e por um treinamento específico para ver se a minha família ela é capaz de receber uma criança. Porque se, de repente, vamos colocar bem forte essa diferenciação para vocês entenderem do que eu estou falando. De repente, eu posso me credenciar como família acolhedora, só que dentro da minha família eu tenho um potencial abusador sexual. Aí eu tiro uma criança que é vítima de violência para colocar numa família acolhedora onde esses pressupostos não vão estar garantidos. E aí, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar. A gente precisa passar por treinamentos, cadastramentos e acompanhamento constante. Por isso que a Lourdinha falou que este programa específico tem que ter uma equipe específica que atenda especificamente este programa,
esse tipo de situação, tá? A gente não pode compartilhar equipes com outros programas, a gente não pode dizer assim, não, mas eu vou aqui agora um pouquinho, depois eu vou lá para o CRAS, depois eu vou lá para o CRES, depois eu vou lá para a escola, depois eu vou... Não, a equipe é destinada àquele programa, tá? E ela tem que acompanhar, e são períodos geralmente longos, porque a Lourdinha já falou que o acolhimento pode ser de 0 até 18 meses, não é isso? Então, assim, a gente sabe que cada família, no mínimo, vai passar, ou a projeção é de passar 18 meses, no mínimo, né? Bom, como é que esse programa previne a violência? Ok, tá. Quando a criança está vivendo numa situação de possível violação, de ambiente perigoso para ela, para a sua própria integridade, ela precisa ser retirada desse local e ser inserida em um local que seja o menos diferente possível daquilo que ela tem, no sentido do acolhimento, no sentido da proteção, no sentido da manutenção do processo educativo dela, no sentido de que ela tenha a sua rotina minimamente alterada, né? E a proposta do programa Família Acolhedora é essa, tá? Pode ser que ele não consiga oferecer tudo isso, mas nada na vida é 100%. Então, a gente tem que ir fazendo uma construção desses prós e desses contra, mas até o momento ele oferece mais vantagens do que desvantagens, tá bom? Então, assim, tem acompanhamento psicossocial, oferece ambiente protetor e afetuoso, oferece monitoramento, é aquilo que eu falei, não basta apenas inserir, tem que acompanhar e monitorar, que são coisas e ações diferentes, né? O acompanhamento e o monitoramento, e fomenta o fortalecimento de vínculos, ok? Bom, e por que isso é importante para a criança? Porque está ajudando ela a se desenvolver, a promover autoconfiança em si, a achar que ela tem uma posição positiva de si mesmo, desenvolver as suas habilidades sociais no sentido da relação entre os pares, na relação entre as pessoas, na relação com a autoridade, na relação com pessoas até que são, digamos assim, menores que elas ou que ela precisa ajudar. Então, isso tudo são habilidades sociais que ela precisa desenvolver, né? Num ambiente protegido, você atenua o estresse e você promove o bem-estar emocional, tá? E também ensina que, apesar da adversidade, você pode superar aquele momento. Vocês lembram? Vou de novo me remeter ao filmezinho da Tina. Vocês lembram que ela disse, eu tive um reencontro espiritual comigo mesma, né? E eu falei para aquela menininha, calma, vai dar tudo certo, você vai conseguir sair dessa situação, você vai ser uma pessoa, mãe de família, mãe dos 2 filhos, uma profissional engajada e tudo mais. Então é isso, é esse ensinamento de que você pode superar as situações de adversidade, tá? Que não são para sempre.
Pronto, aqui são só imagens reais do programa da família acolhedora, tá? Bom, aí, pronto, aqui já foi falado extensamente pela Lurdinha a questão de como é que você participa desse programa. Você participa através de requisitos básicos, que é residir no município há alguns anos, né, ter uma residência fixa no município, ter mais de 21 anos, ter idoneidade moral, aí já vai fazendo parte do cadastro e dos pré-requisitos que o próprio programa precisa, né? Participar do curso, do programa de preparação, fazer e garantir uma avaliação e um acompanhamento psicológico, psicossocial, né? Porque isto tudo vai ser monitorado sempre, pelo menos durante a permanência, né, dos 18 meses no programa, mas a gente vai ver que também, quando ela é egressa do programa, você também vai ter um período de acompanhamento aí, tá? E vai ter um suporte constante da equipe, porque muitas vezes a família não sabe como lidar com um determinado tipo de situação. Então, justamente o acompanhamento multiprofissional estará lá para poder responder e orientar a própria família. Bom, os resultados e os impactos desse programa. Crianças acolhidas, né, reinseridas, com menos situações estressantes e traumáticas, né, que interrompam o seu desenvolvimento subjetivo e emocional, e promover famílias que deem uma segurança e saibam também acolher essas crianças e trabalhar com elas e estimulá-las e também serem estimuladas por elas, porque criança ensina muita coisa para a gente, né? Ensina muitas coisas para a gente, basta a gente estar de olho aberto. Bom, aqui é isso que eu já comecei a falar. O programa fortalece e protege o desenvolvimento infantil. Ele é fundamental para ampliar e investir nas situações de acolhimento pelo Brasil afora, tá? E garantir, de uma maneira geral, um futuro mais promissor para essas crianças, porque todo mundo tem potencialidades. A gente vai desenvolver essas potencialidades de acordo com o meio que a gente está. Se a gente está numa família que o tempo inteiro diz assim, menino, para com isso, tu não é para fazer isso, tu não é capaz de fazer isso, tu não vai fazer isso. Olha já ele querendo fazer um negócio que ele nem dá conta, né? A gente não ouve assim essas coisas e a criança dá conta. Sim, gente, faz parte, ela tem só que ser aos poucos apresentada em um nível de dificuldade aumentado de acordo com a sua faixa etária, mas ela dá conta sim. E a gente tem que reforçar de que ela dá conta quando eu vou fazer um estrogonofe. Aí uma criança de 4 anos diz, mãe, eu vou fazer junto. Tá, o que você vai fazer? Você vai trazer para a mamãe os ingredientes. Olha que bom, João, você conseguiu trazer todos os ingredientes certos. Daqui a 2 anos, você já vai poder estar ajudando a mamãe a misturar os ingredientes todos na medida certa, na proporção certa, e isso vai ajudando você a conquistar a criança, a fazê-la participar e estimulando de que ela é capaz de fazer, sim, aquilo que ela se propõe, tá? E é isso, gente. Era isso que eu queria apresentar para vocês e estou aberta às perguntas que, de alguma forma, ficarem aí em relação às 2 palestras, tá? Obrigada.
Parabéns. Bem, nós encerramos esta primeira parte, voltaremos às 14 horas com a Escola Também é Rede e às 15h30, Atenção Primária em Saúde no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes e às 17 horas, Oficina de Formação de Agentes Multiplicadores. Um bom almoço para vocês e até às 14 horas.